Capítulo 8. A lenta recuperação. 1945-1953. O destino, essa velha pedra contra a qual tudo se destrói, estava prestes a parar. No dia 8 de maio de 1945, o armistício de Reims pôs fim à guerra. Uma semana antes, Hitler tinha suicidado no bunker do Reichstag. Uns dias antes, o corpo de Benito Mussolini balançava de cabeça para baixo na Piazza Loreto de Milão. Sobre o cemitério fumegante da Europa vivia uma população angustiada e esfomeada. Para tudo isto contribuíram as novas fronteiras, a movimentação dos povos, a discriminação e o ressentimento. Era impossível evitar que após esta Guerra Quente surgisse a Guerra Fria. Em março de 1946, Churchill disse: de Stettin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, caiu um pano de aço que divide o continente. A Europa procurou refugiar-se na sua unidade. Os movimentos europeus que surgiram em 1945 em Bruxelas concentraram-se em 1949 no Conselho da Europa. O Plano Marshall iria criar as bases económicas da recuperação, surgindo em Paris um organismo de cooperação, a OSCE, e no leste surgiu o Comecon. De 1945 a 1950, os Estados Unidos impuseram ao Japão um governo presidido pelo general MacArthur e uma nova Constituição. Enquanto os criminosos de guerra eram julgados, estudava-se a natureza das reparações e começava-se a reconstrução. Em 1949, o gabinete de Yoshida assinou uma aliança com os Estados Unidos que, em 1951, trazia de novo a independência ao país. O Tratado de São Francisco tirou ao Japão os territórios conquistados. Em novembro de 1945, julgaram-se os criminosos de guerra em Nuremberg. Hermann Göring suicidou-se antes de conhecer a sua sentença. Martin Bormann fugiu e os outros ouviram impávidos o relato das suas façanhas. No dia 1 de outubro de 1946, 11 dirigentes nazis foram condenados à forca. Muitos outros foram fuzilados. Na URSS, a vitória consolidou a tirania de Stalin. Em 1946 entrou em vigor uma nova Constituição e o governo reorganizou-se. Bulganin, ministro da Defesa desde 1947 e secretário do Comitê Central, controlou o exército e o partido. 2 anos mais tarde, quando morreu Zdanov, Malenkov, Beria e Khrushchev entraram em cena. A prioridade foi dada à indústria pesada. Mais uma vez, mais canhões e menos manteiga. O quarto plano quinquenal fomentou a construção de habitações, estradas e comboios. Iniciou-se o rearmamento e começou a exploração da Sibéria. Na política externa, Stalin teve grandes êxitos. Até 1945, só a Rússia aparecia como país socialista, mas após a guerra influenciou muitos países do leste, alterando a correlação de forças e afetando a política internacional. Em 1949, o Comecon dividiu a vida económica mundial. Pouco tempo depois, o Pacto de Varsóvia separou o mundo em 2 blocos receosos um do outro. A Guerra Fria era um facto. O Bloco Socialista conquistava regiões inteiras. Em 1945, Stalin anexou territórios polacos, uma parte da Rússia e